Paz de Cristo, meu querido, que bom estarmos juntos mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. E estamos iniciando essa semana uma sequência de 3 sobre um tema chamado A Vida Cristã Vitoriosa. E o tema e a base dessa ministração está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que em Cristo Jesus, através desse Cristo, desse Jesus ressurreto, nós temos a vitória. E em nome de Jesus, eu profetizo que possamos ter esse momento, um momento de edificação, de crescimento, de amadurecimento, e que Cristo Jesus, através do Espírito Santo, possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento e revelar a verdade daquilo que queremos transmitir a você, e que você possa sair, depois dessa ministração, vitorioso. Áreas da tua vida que você está tendo dificuldades, desafios, às vezes enormes, grandes, você possa receber essa vitória através de Cristo Jesus, através da revelação desta palavra. Queridos, Cristo já nos deu a vitória. Diz aqui que graças a Deus, Paulo está dizendo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo importante que nós precisamos e necessitamos entender é que nós não passamos da derrota para a vitória. Nós não passamos das dúvidas para a fé. As Escrituras, também Paulo fala lá em Romanos 1,17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E ainda continua dizendo assim, que o justo viverá pela fé. Então há um caminho de fé que nos leva a uma fé maior. Por isso que Paulo está dizendo de fé em fé. E esse ponto é importante. E nós começarmos a entender que nós já somos vitoriosos através de Cristo Jesus. Deus já nos deu a vitória. E a nossa vitória não está galgada, não está baseada, alicerçada nas nossas habilidades. Não está alicerçada nas nossas derrotas. Mesmo que as derrotas, mesmo que as batalhas e não as derrotas, mesmo que as lutas do nosso dia a dia, até mesmo os desertos que nós passamos, são momentos para crescimento, amadurecimento, experiências com Deus, mas jamais falamos isso como uma derrota. Jamais falamos isso como algo que seja como base para a nossa vitória. A nossa vitória não está nas derrotas. A nossa vitória está em Cristo Jesus. Tanto que Paulo fala, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio. Então, em Cristo Jesus, eu já sou vitorioso, você já é vitorioso, e essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso que nós precisamos tomar posse. É isso que Jesus conquistou por mim, para você, e nós precisamos entender e receber essa revelação no nosso coração e vivermos em cima dessa revelação. As dúvidas, eu coloquei uma frase aqui, diz: as dúvidas, derrotas, o desespero não são o tipo de coisas com as quais podemos construir uma vida forte e vitoriosa. Então, definitivamente, aquela questão de nós, às vezes, ficarmos baseado e às vezes, muitas vezes, declarando, eu estou desamparado, eu estou desesperado, eu sou vítima do diabo, eu sou vítima de situações e circunstâncias, e às vezes a gente fica considerando isso como uma verdade. Queridos, nós não somos vítimas do diabo. Nós somos cristãos, nós somos lavados, redimidos, limpos, cobertos com o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E essa é a verdade. Essa verdade tem o poder de nos libertar dos nossos temores, dos nossos medos. João 8,32, Jesus diz o quê?
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que Cristo é a nossa vitória, né? Cristo é a verdade para a nossa vida. E essa verdade se revela através da sua palavra, através das promessas de Deus, através daquilo que a palavra, a Bíblia nos fala e que nos dá a vitória. Essa é a verdade, né? E o próprio Jesus fala lá em João 8,36, diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade que deve operar em nossa vida. Nós precisamos abrir o nosso coração, permitir que o Espírito Santo revele assim, e assim nós alcançamos a libertação. Isso é muito importante, esse ponto. E muitas vezes a gente fica como assim, coitadinhos, como pessoas mimadas, querendo chamar atenção às vezes. Eu sou um coitadinho, eu sou um derrotado, Jesus, eu estou sozinho, Jesus me desamparou, eu sou apenas uma vítima do diabo. Querido, isso é uma mentira. Próprio Jesus disse, né, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Você não está desamparado, eu não estou desamparado. Eu não preciso ter medo. O diabo, queridos, é um derrotado. Ele não tem poder. Nós que estamos em Cristo Jesus, é maior aquele que está em nós. E muitas vezes nós nos curvamos a esses medos, esses temores, medo de vírus, medo da enfermidade, medo da morte, medos, né, que atemorizam, né, afligem a nossa alma. Mas em Cristo Jesus nós já estamos livres disso. Esse é o ponto. Por isso que Paulo diz: se o Filho vos libertar, e libertar do quê? Dessas mentiras. Por isso que Jesus é a verdade. Há muita mentira, muitas mentiras que acabam, né, entrando na nossa mente. Aqueles sofismas que o próprio Paulo fala em Coríntios 10. Então é um sofisma, uma mentira com cara de verdade. A gente vai absorvendo e vai aceitando isso. Queridos, em nome do Senhor Jesus, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, em todas as áreas. Lá em Hebreus capítulo 2, vamos ler capítulo 2, versículos 14 e 15. Olha que verdade tremenda, maravilhosa para mim e para você. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, Cristo, para que por sua morte, Cristo Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu em Cristo Jesus, o diabo foi destruído. Esse poder da morte foi tirado das mãos e das autoridades do diabo. E o versículo 15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Queridos, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos. Queridos, quantas pessoas hoje estão escravizadas com esse medo da morte, medo do diabo. Então nós precisamos entender 3 pontos que eu vou citar aqui. Primeiro, o diabo é destruído. Jesus morreu para que o diabo pudesse ser destruído. Isso não significa que ele não existe mais. Infelizmente ele continua, né, existindo, ele está por aí, nós sabemos disso. E quando a palavra aqui, né, o autor de Hebreus fala aqui que o diabo foi destruído, essa palavra significa no grego, presta atenção, catárgio. Catárgio significa incapacitar, aniquilar, reduzir a zero, paralisar. E foi isso que Jesus fez. Jesus não só, né, pagou a nossa penalidade pelos nossos pecados na cruz, mas também incapacitou o diabo,
reduziu a nada e o paralisou. Que notícia maravilhosa! Que notícia verdadeira para mim e para a tua vida. Ele está incapacitado, ele está paralisado, ele foi reduzido a zero, ele não tem poder, ele está destruído. Então, portanto, queridos, não precisamos mais ter medo do diabo, ou mesmo do julgamento que segue a morte. Romanos 9, 27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, após isso o juízo. Esse versículo acaba com essa questão de reencarnação, essa questão de karma, de você estar pagando karma, que você vai nascer novamente, né? Vai estar pagando os pecados de gerações, de geração, de vidas anteriores. E isso acabou com isso. Nós cristãos, como todo ser humano, toda pessoa, é dado morrer uma única vez, após isso o juízo. E nós, como cristãos, queridos, nós não entramos em juízo, porque nós já somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós vamos para o tribunal de Cristo, lá nós vamos receber ou não galardão, mas juízo nós não vamos, porque nós já estamos justificados pelo Evangelho, pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do inferno, tu não precisa ter medo. Aliás, medo do inferno até é bom ter um pouquinho de temor, né? Mas não precisa ter medo do diabo, querido, sabe? Porque ele é um derrotado. Segundo ponto, a morte e seu aguilhão foi perdido. Jesus nos mostrou que nós não precisamos temer os efeitos da morte. E o diabo não pode destruir a alma e o espírito do homem. Queridos, esse corpo, ele pode ser até destruído. Esse corpo que é pó, vai voltar ao pó. Mas o diabo não tem poder de destruir a nossa alma, não tem poder de destruir o nosso espírito. Até porque nós vamos ter um corpo glorificado. A palavra em Coríntios, nós vamos ler algumas passagens agora, né, que fala exatamente sobre isso, que nós vamos ter um corpo glorificado. Esse corpo ele vai ser transformado, um corpo corruptível num corpo incorruptível, glorificado. Mas eu gostaria de ressaltar a questão dos efeitos físicos da morte. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com esse corpo. E esse corpo, queridos, vai voltar à morte. Nós temos que temer ao Senhor, que tem o poder de destruir o corpo também e levar a nossa alma para o inferno. Esse não é o poder que o diabo tem. Então, queridos, não fique preso a esse corpo físico. É evidente que nós temos que ser bons administradores, o corpo que o Senhor nos deu, mas nós não podemos ficar isso como escravos, não podemos levar isso como uma escravidão. Há coisas muito maiores. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. Essa vida terrena vai passar, vai acabar mais cedo ou mais tarde. Ou Jesus volta, né? Ou somos levados aos céus, né? Ou um dia, quem sabe, por algum motivo ou outro, né, nós vamos acabar morrendo. A morte é terrível, a gente sabe disso, não podemos ver apenas, né, como algo, né, mas pejorativo, vamos dizer assim, a morte. Mas nós precisamos, não podemos ser escravizados por isso. Esse é um ponto. Nós temos algo muito melhor do que isso, muito maior do que simplesmente esse corpo. O próprio Paulo diz, né, que para ele gostaria de estar com o Senhor, para ele diz assim, eu por mim morreria agora, eu estaria lá com o Senhor. Ele tinha ido ao terceiro céu, já teve essa experiência. Então a pessoa que tem essa experiência com a glória de Deus, por algum motivo, ele tem vontade de estar lá com o Senhor, até porque aqui nós muitas vezes padecemos, temos muitos sofrimentos, né? Mas isso vai acabar. Olha que notícia tremenda quando Paulo fala em 1 Coríntios 15, 54, eu coloquei aqui na tela, para sermos mais objetivos, mais rápidos.
e diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, diz, e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E 1 Coríntios 15, 57 finaliza dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra tremenda, queridos. Que nós possamos ter essa revelação, essa verdade. A morte não tem mais poder. O diabo não tem mais poder. Possamos morrer aqui, mas nós temos uma vida nos esperando. Uma vida gloriosa, com um corpo glorificado. Essa é a promessa, essa é a revelação para você e para mim, filhos de Deus. Que possamos viver essa verdade, que possamos ter essa paz que excede todo entendimento. E eu vejo com paz que excede entendimento, um entendimento humano, carnal, físico, limitado. Mas quando o Senhor revela isso ao nosso espírito, trazendo essa revelação também na nossa mente, para que nós passamos da morte para a vida. Queridos, nós não precisamos temer a morte. Se nós olharmos a vida dos apóstolos, nós vamos ver isso nas suas atitudes, nas suas ações. Quando todos eles morreram de formas cruéis, terríveis. Pedro pendurado, né, de cabeça para baixo, numa cruz. Queridos, que coisa poderosa quando nós conseguimos entender e ter essa revelação. Querido, não tenha medo, não tenha temor, seja livre disso. E o terceiro ponto, para nós estarmos já nos encaminhando para finalizar. Cristo reina. O próprio diabo foi derrotado na própria área da sua autoridade terrena. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais na próxima semana sobre isso. Que quando o diabo pegou a autoridade sobre toda a criação que estava na mão de Adão e Eva, pegou sobre si, e essa autoridade ele pegou, né? E ele tem reinado muito. Reinou até Cristo Jesus. Mas Cristo pegou de volta. Da cruz do Calvário, né, aquele cetro, aquele símbolo real de autoridade foi tirado das suas mãos, do diabo. E Jesus tomou o seu legítimo lugar, né, sobre o trono. Jesus reina, Ele é Senhor, Ele reina sobre todas as coisas. É Ele que comanda todas as coisas. Que essa verdade também seja revelada ao teu coração, ao teu espírito, à tua mente, para que você possa viver essa verdade. Queridos, nós temos aqui como aplicação, sim, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos libertou do temor, do diabo e da morte. Aqui fica uma pergunta, você tem conseguido viver dentro dessa revelação? Você tem conseguido viver essa verdade no teu coração, no teu dia a dia, nas tuas atitudes, sabendo que a morte e a ressurreição de Cristo te libertou, me libertou. Nós somos livres, amados. Joga fora o medo, lança fora o medo, lança fora o temor do diabo. O diabo não tem mais poder, não tem mais autoridade sobre a criação. Cristo Jesus reina absoluto. Por isso que Paulo diz, graças a Deus, que por intermédio de Cristo Jesus nós somos mais que vitoriosos. Cara, queridos, eu coloco e declaro e profetizo sobre a tua vida a vitória de Cristo. Não temas, não tema o vírus, não tema a morte, não tema nada, tema ao Senhor. E em nome de Jesus, tenha uma vida livre. Rejeita as dores, rejeita as questões emocionais, rejeita o medo e a preocupação do dia da manhã. Cristo reina
e Cristo tem vida e vida em abundante para você e para mim. Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, eu oro sobre a tua vida, que você seja totalmente livre. Se há alguma amarra espiritual, se há alguma corrente que tem te prendido, seja de enfermidade, seja de temores, seja nas suas emoções, nos teus sentimentos, no teu sistema nervoso, eu declaro em nome do Senhor Jesus, você livre, que todas as correntes sejam quebradas, todas as amarras malignas sobre a tua vida, toda enfermidade, toda infecção, toda inflamação, seja de que ordem for, que ela retroceda e que você receba saúde perfeita no corpo e na tua alma e nos teus sentimentos. Em nome do Senhor Jesus. E tenha uma vida cristã vitoriosa. Essa é a minha palavra nessa semana. Receba isso como uma verdade. Receba essa revelação no teu espírito e na tua mente e viva isso no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. E a semana que vem nós vamos dar continuidade. Vamos aprofundar, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema. E que você tenha uma vida vitoriosa. Tenha uma semana vitoriosa. Tenha um final de semana vitorioso. Viva nessa verdade. Né? Viva com essa paz no teu coração, essa paz que excede, que vai além do meu e do teu entendimento, que é uma paz que é sobrenatural, gerada pela graça e pela presença de Jesus e do Espírito Santo na tua vida. Seja renovado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo para que o Senhor possa se revelar a ti e que possa viver verdadeiramente através da graça do Senhor que nos capacita. Amém? Deus abençoe. Obrigado por esse momento e que você possa ser, sabe, ter essa vida cristã vitoriosa. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique com a paz de Cristo. Em nome de Jesus.